Shalom, queridos, estamos aqui no nosso devocional hoje, aqui nos capítulos 7, 8 e 9 de Josué, amém? E vamos aqui falar um pouco sobre Acã, amém? Versículo 1 do capítulo 7 diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Queridos, aqui temos esse evento bem interessante para nós meditarmos e vamos perceber que Israel vai sair à batalha e é derrotado. Israel vai ser derrotado e Josué estranha essa derrota porque havia a promessa de vitória, né? E até aquela ocasião todos estavam no mesmo alinhamento, na mesma orientação que Josué havia feito previamente. E aí Josué vai clamar a Deus para tentar: Senhor, o que aconteceu, né? O Senhor nos entregou nas mãos dos amorreus, né? Então, ele vai questionar, né? Deus, Senhor, o que aconteceu? Por que estamos passando por isso? Por que o Senhor não nos entregou isso, né? Esse povo, né? Não nos entregou em nossas mãos essa vitória, nos deu essa vitória. Então, Deus vai falar com Josué. E Deus vai dizer para Josué para ele se levantar e depois Deus vai revelar que havia pecado, né? No meio do arraial, o povo havia pecado. E Deus vai explicar, né? Como aconteceu, houve um furto, mexeram nas coisas condenadas ali daquele povo, né? No caso ali, quando eles conquistam Jericó, né? E Deus já havia falado previamente para que não pegassem das coisas condenadas. E Acã vai lá, já que no capítulo 7, né? Vai descrever que ele vai pegar, vai tomar posse ali, vai fazer aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, né? Pois bem, o que eu quero dizer é que, na verdade, antes de complementar, vou corrigir aqui minha fala, no final, depois Josué vai questionar e vai descobrir quem foi que fez, né? No caso foi Acã, e ele vai perguntar de Acã, e Acã vai confessar, né, o que aconteceu, só que sendo que também, nessa batalha que eles perderam para os amorreus aqui, já morreram vários israelitas, né, por conta do pecado de Acã. E mesmo Acã mais à frente, confessando, melhor dizendo, o seu pecado, né, confessando o seu pecado, nós vamos perceber que mesmo assim ele vai ser condenado, né, ele vai ser, na verdade, apedrejado, e mesmo ele tendo confessado onde estava, tudinho, e o que ele fez, onde ele tinha guardado, aquilo que ele tinha pego e tudo mais. É curioso pensar, num primeiro momento, que nós poderíamos pensar assim: poxa, mas Acã confessou o pecado dele, por que mesmo assim ele foi condenado, né? Nós temos aqui duas possíveis interpretações. A primeira é que justamente o ato de Acã causou, né, um grande dano, né, no exército de Israel. Então só isso aí já seria um bom motivo para que de fato ele fosse condenado. E um segundo fato seria, se pararmos para pensar um pouquinho, talvez como um exemplo, servir como um exemplo também, trazer um temor no meio do arraial e servir como exemplo para os demais. Eu acredito que deve ser algo nesse sentido, mesmo o porquê que talvez mesmo Acã tendo confessado o seu pecado, ele ter sido morto, né? Agora aquela questão, se ele confessou e foi de coração, mesmo ele tendo sofrido a pena pelo seu pecado, com certeza a sua alma foi salva, né? Podemos pensar assim, porque houve o arrependimento, claro, né? Embora ele teve que colher as consequências do seu pecado aqui. O que eu quero trazer para nossa vida é justamente isso. Os pecados ocultos, eles podem ficar ocultos para os homens, não diante do Senhor. E há momentos que em nossa vida que nós podemos colher amargamente ou podemos passar por muitas perdas justamente pelos nossos pecados ocultos. Então, essa palavra hoje vem para nos trazer um alerta, né? Como nessa guerra que estamos vivendo, né? Dessa luta espiritual, como tem sido o nosso caráter, a nossa índole diante do Senhor. Eu estou cada vez mais convencido que o segredo da batalha espiritual não é somente ir lá expulsar o demônio, conhecer todas as classes de demônios, conhecer os principados, potestades, dominadores, fazer jejum, oração. Claro que isso faz parte também da batalha espiritual. Porém, tão importante quanto isso é justamente como eu conduzo a minha vida no particular e naquilo que é oculto aos olhos dos outros. Nós devemos sempre ter um entendimento muito claro, muito claro. Deus sabe perfeitamente o que nós estamos fazendo no oculto, o que nós vemos, o que nós pensamos, o que nós pegamos, como nós agimos no oculto. Às vezes sabemos que estamos fazendo coisas erradas, talvez, mas mesmo assim nós vamos empurrando a vida, empurrando o ministério, empurrando, achando que nada vai acontecer. E aí que é
o problema. Nada fica oculto que não venha a ser revelado. Então, querido, muito cuidado, muita vigilância. Como você conduz, né, a sua vida, como que você está conduzindo a sua vida. É sempre importante entender o seguinte, que Deus está atento. Muitas vezes nós queremos agir como oportunismo, não que ser oportunista não é bom. Tem um lado bom de ser oportunista. Nós devemos ser oportunistas naquilo que é certo, naquilo que é correto. Quando as oportunidades nos abrem a porta e que não há nada que seja errado, uma oportunidade boa que nos bate a porta, por que não fazê-lo? Por que não tomar posse? Por que não ir em direção a essa vitória? Mas aqui nós temos um oportunismo maligno, que é ver aquilo que é errado e tentar se aproveitar daquilo que é errado, né? Deus deixou muito claro que eles não deveriam mexer nas coisas que é condenáveis, né? Por exemplo, como talvez riquezas que haviam ali, que vinham de cunho, talvez escuso, vinham de origem, né? Procedência deles, talvez vinha de idolatria, vinha de morte. Então, Acã se aproveitou disso, ele foi um oportunista numa situação negativa. Ele viu uma facilidade, talvez ali como soldado, vencendo, lutando, viu ali o ouro, passou a mão em alguns bens que tinham ali e trouxe, na verdade, uma grande maldição sobre Israel. Por isso que Deus vai falar para Josué, Josué, por que tu está clamando aqui? Tem pecado. Então, eu finalizo dizendo algo aqui muito sério para você, muito sério. Tem muitos irmãos, tem muitas pessoas, tem muitos cristãos, muitos discípulos e talvez muitos líderes. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. Ele ora bastante a Deus, mas às vezes ele não vê resultado. Sabe por quê? Pode ter pecado oculto que está sendo praticado. Então, talvez existem algumas colheitas que talvez esteja passando, que são frutos de pecados ocultos que não foram ainda confessados, que não foram ainda deixados de lado. Então, muito cuidado. Então, por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, esteja na igreja, mas tem pecado oculto, muito cuidado, porque as consequências são amargas.